caraca, eu não achei que ia ficar com vergonha de fazer em pé. Tipo, por quê, né? Ficar com vergonha de fazer o vídeo em pé. Ai, Deus do mia. Vamos lá. E eu retorno assim de uma forma mais diferenciada. Agora gravando em pé, nunca gravei em pé, estou com vergonha de gravar em pé, não sei porquê, mas estou com vergonha de gravar. Não sei qual a diferença, né? Eu acho que por eu não estar também com o microfone, eu vou gesticular um pouco mais, então pode ser que seja vergonha alheia, não sei. Então, eu vou falar agora de One Piece. Ora, eu fiquei muito tempo sem gravar, então tenho que fazer um resumão, né, no capítulo 1155 até 1161. Tem o 62 que lançou essa semana, vou fazer um vídeo separado dele, que dá pra fazer ainda, porque lançou agora. Então dá pra fazer ainda. Já vou pedir o like, comentário, se inscreva, seguindo tudo que dá pra fazer no YouTube, tá? Porque fortalece a gente aí, então, por favor, na moral mesmo. Eu posso ver isso aqui, daqui a pouco eu vou dizer até que Bom, tá rolando uma loucura em One Piece, né? A gente tá ligado nisso já. Tá rolando... Velho, o Oda endoidou. Eu não imaginei que ele ia fazer isso agora. Mas ele do nada resolveu e falou assim: velho, tão bom que aconteceu igual de Fire. Eu não esperava que acontecesse agora, tipo... Eu acho que ninguém esperava, velho. É uma situação de Elbaf que virou God Valley. Pra mim tava fazendo o menor sentido isso. Ia passar o flashback do Loki. Só que agora não é flashback mais do Loki, é do Shebeck. Daqui a pouco interliga até do Tite, né? Do Barba Negra. Enfim, tá uma loucura. Tentando fazer um resumão aqui, né? Tá acontecendo um Reverie, né? E o Shebeck acaba invadindo a Sala das Flores, que é de Musamar. E eu fiquei assim, tipo, pô, velho, por que ele não atacou diretamente logo em Musamar nesse momento? Alguns motivos, né, que eu pensei, né, para ele não ter feito isso é: ou em Musamar é muito mais forte que ele percebeu, ou ele percebeu assim, não, eu consigo tancar em Musamar, só que eu vou ficar ferrado. Então os outros podem me atacar e eu me lasco em banda. Então ele preferiu não atacar, preferiu criar uma tripulação para poder fazer isso futuramente. É o que eu imagino, né? Só pode ser, porque tá na sua frente, você quer ser o rei do mundo e a rainha do mundo tá na sua frente. Eu acho que Musamar é, tá, gente? Isso aí eu tenho quase certeza. Bom, além do Shebeck, né, que inclusive matou o Almirante, vou falar um pouquinho rapidinho aqui pra frente. Tem o Haruji também que tá na situação, né? Eles acabam até dando um clash, né, os dois. Você imagina isso aqui. Velho, se no mangá falou que foi um, eu acho que 2,5 km de seres humanos, no anime, então, eu acho que vai explodir a ilha inteira. Tipo assim, o Haruji vai deixar de existir e vai ter que passar pra outro lugar, porque a situação... Velho, aquele castelo não vai aguentar aquela pra caralho não, velho, porque pelo que o Garp fez em Hatinosso, pelo amor de Deus, né? Virou uma bomba atômica, o bagulho destruiu tudo, então vai ser barril isso aí. A parte do Almirante, que eu fiquei me perguntando, é porque tem isso aqui, ó. O Almirante que o Rox acabaram de derrotar veio a falecer apesar de todos os esforços para salvá-lo. Ou seja, não tecnicamente foi na hora que ele atacou. Tipo, atacou, matou e morreu. Pode ser que ele tenha atacado, o cara ficou gravemente ferido e foi levado para algum lugar. E nesse de levar para algum lugar que rolou a morte dele, mas não necessariamente pelo Shebeck em si. Mas ou por não darem ajuda a ele, ou alguém matou realmente o Almirante para voltar com o Shebeck. Por quê? O Shebeck invadiu a Sala das Flores, invadiu o Reverie. A recompensa dele já tem que ser muito alta por conta disso. Só que aí, provavelmente, o que é que acontece? E Mu parou para analisar e falou: pô, as recompensas, né? Quanto mais a maior situação, mais alto fica, para que a galera vá atrás dessa recompensa, ou sei lá, velho, tá ligado? Então, o cara invadiu o Reverie, né, viu a Sala das Flores, e Musamar já falou: pô, tem que meter... Eu não posso falar que ele veio aqui, né, não pode usar isso como exemplo. Ele atacou o Reverie. Vamos colocar logo 1 bilhão. Aí ele atacou o Almirante. O Almirante derrotou o Almirante. 2 milhões. 2 bilhões, no caso. Se ele matar o Almirante não tava pra morrer. Não ia morrer, o Almirante não ia morrer. Dava pra salvar o Almirante. Mas se a gente matar o Almirante e botar com o Shebeck, vai pra 3 bilhões. Então, tipo assim, a recompensa do cara já escala muito, tá ligado? Então, uma galera jovem, como o próprio Luffy faz, pode vir aquele atrás dele, tá ligado? E tipo assim, o Shebeck logo se mostrou um monstro, mas pode ser que não era tão monstro ainda. Ele ficou mais monstro depois, tá ligado? Vamos supor que ele, nesse momento aqui, ele era um... vai, um exemplo. Eu sei que não é, acho que é muito mais. Mas ele é o Luffy, o Snake Man contra o Katakuri, tá ligado? E aí depois ele virou o Luffy Gear 5 lutando com o Takaido. Mais ou menos nesse estilo assim. Bom, a teoria do David Backfight foi acabar confirmado, né? Isso é a teoria que eu gostava bastante. Acho que foi o Chapéu de Palha que falou. Que eu vi, no caso, eu vi pro Chapéu de Palha. E eu gostei bastante, porque é massa essa onda, né? Tipo, ele recrutou Barba... Como é que ele recrutar essa galera? Barra Branca, Big Mom. É muita coincidência a tripulação dele ser tão poderosa assim do nada, tá ligado? Tipo, como o Luffy vai pegando um ali. Mas, tipo, calma que a galera também não vai ser tão
Claro que vai ter os monstros, né? Mas não vai ser Barba Branca. Tipo, o Zoro não vai ser Barba Branca. Não imagino o final sendo o Zoro tendo um nível de Barba Branca, tá ligado? Então tem os monstros, tem os imperadores, velho, tá ligado? Tipo, 3 imperadores saíram de lá, tá ligado? Não era qualquer coisa. E bom, eu vou fazer bem rápido a parte do Loki, tá? Porque eu sei, é massa, tá trazendo essa história do Shebeck, mas... Bom, o Shebeck dá um porradão lá no Loki, né? E acaba que o Harold vem e essa parte é triste, porque o Loki, ele fica assim, porra, meu pai só veio por outro motivo, não foi por causa de mim. O Harold tinha voltado pra ilha porque soube que o Loki tinha se machucado, entendeu? E aí, tipo, ele entra nessa pilha, não, meu pai não veio por causa disso e tal. Eu acho isso bem triste. E o Shebeck revela pra gente que ele quer fazer a ilha de Hashinosu como ilha dele. E eu achei massa que aquela parada do zoião, né, que tem, não foi... Não ela já tava lá. Foi pré-moldado, o Shebeck fez, né? Shebeck não, o maluco lá fez, né? Então eu achei isso massa. Vai tirar pro próximo capítulo, né? Bom, nessa época já as piratas sujas obviamente já existiam, né? Isso aí é bem claro. E eles são comandados pela Gloriosa. Eu não lembrava, tem coisas que eu não lembro. Você já falou no anime, enfim. Mas na época do Roger, que era capitã das piratas sujas, era a Gloriosa. A Gloriosa já era considerada muito bonita e já tinha outra que era a Kujako, né? Que é chamada de Shaki. Ela é considerando ela muito mais bonita do que a Gloriosa. E aí é engraçado que, tipo assim, a Gloriosa era apaixonada pelo Roger, só que o Roger é apaixonado pela Shaki, que a Shaki é apaixonada pelo Rayleigh. E outra coisa que eu achei interessante é que o Rayleigh, ele não é aquele que fica com um zóio de coração, tá ligado? Ele não fica apaixonadaço. Ah, Shaki, eu quero você, não fica. E eu achei massa porque tem a paralelo, né, da tripulação do Roger com a do Luffy. Então, o Rayleigh seria o Zoro, né? Ou o Zoro seria o Rayleigh. E eu não imagino o Zoro dessa forma. Eu não imagino o Zoro vendo uma mulher bonita e ficando, oh meu Deus! Não, tipo, sei lá, podia lá trocar ideia, mas ele não ia ficar dessa forma. Como o Sanji fica, tá ligado? Como o Gabão ficou. Então, eu achei interessante também ver nesse sentido, tá ligado? Porque realmente, se for colocando sempre em paralelo, a gente imagina que o Zoro vai ficar. Eu ainda não acho que o Zoro derrotaria o Rayleigh nessa época, tá? Eu acho que o Rayleigh vai ser realmente um monstro, tipo o Roger falando assim, manda o Sengoku ou o Garp. O Sengoku era um braço direito do Garp. Eu sei que é o trio ali, mas era um braço direito do Garp. Era abaixo do Garp, mesmo assim ele falou dele, tá ligado? Manda o Sengoku. Então o Zoro vai ser meio nessa pegada também, como o Rayleigh também é. A Ida acaba, né, adotando o Loki também, e tem uma coisa que eu fui para analisar. Por que o Shebeck não pegou o Loki para levar para sua tripulação se ele tava pegando os mais poderosos? O Loki, ele é um gigante, um descendente da raça dos gigantes ancestrais. Então ele vai ser muito poderoso. Um Harold mostrou que ser um monstro, tá ligado? O Loki vai ser dessa pegada também, eu acredito. Né? Ou se ele já é ou vai ficar, mas independente, o Loki vai ser um brabo. E por que o Shebeck não pega logo o Loki pra treinar com... Ele tava pegando o Barba Branca, o Kaido, o Big Mom. Por que não fez isso, né? Eu imaginei, né, depois vendo os capítulos, que ele não fez isso pela questão que ele tem, depois que mostra, né, que ele tem um filho, como ele fica. Não importa mais nada, só não importa meu filho. Então eu acho que o Shebeck já tinha nessa cabeça, e ele olhou pro Loki, e ele considerava muito o Harold, né? Então ele já olhou, tipo, pô, não considero o cara, e ainda é criança, então não vou fazer isso, não vou pegar a mulher, que ele vai se botar em risco. E ele se colocando em risco, eu vou ter que interferir, pode acabar prejudicando o meu plano, e tal. Ele não vai ser um garoto que vai ser controlado, né, como o resto da tripulação também ali é. Então... eu acho que foi mais nesse sentido também, o Shebeck não ter pego o Loki. Porque se você for analisar, se ele quiser fazer uma tripulação forte, pegar o Loki faz muito sentido, pô, um gigante ancestral. Faz muito sentido ele pegar. Só que ele não quis fazer isso por conta disso. E eu acho que, tipo assim, se o Loki provavelmente fosse adolescente, talvez ele buscasse, não acho que o Kaido ali meio adolescente. Ele buscava, tá ligado? Tipo, vem pra tripulação. Sei lá, ele tinha 18 anos. O Loki tinha 18 anos. Eu acho que ele chamava. Vá lá. O Shebeck, ele fala sobre 2 frutas, né, que ele tá querendo ir atrás. Aí eu fico assim, ele tá indo atrás de 2 e tem uma, ou ele tá indo atrás de 2 e uma delas ele vai comer? Como é? Vai ser 3 frutas meio na jogada, ele já tem uma e tem mais 2? Ou ele quer realmente uma das 2 e quer dar outra pro Harold? Eu fiquei meio sem entender isso aí. Eu acho que o balão clássico, né, que das frutas, como ele fez aquele 2, a galera acha que ele tem um op-op. Seria interessante, mas ao mesmo tempo não seria. Eu sei... estranho falar isso, mas realmente eu não tenho tanta certeza assim que o Shebeck vai ter a op-op. Dito isso, eu acho que se ele tiver a op-op, as 2 outras frutas que ele vai estar buscando é a Yami Yami, até porque o Tite foi atrás da Yami Yami, e a Como Como.
faz sentido por conta daquele chapéu de palha gigante. A teoria do que o Joy Boy ou o Nika, né, vamos botar assim, seria um gigante. O Joy Boy já foi mostrado que não, né, porque o Joy Boy pareceu pequeno para o Emmett, a não ser que, por ele ter comido a fruta da borracha, ele, né, sei lá, ele conseguiu atingir o nível Nika, como o Luffy consegue ficar gigante, ele consegue ficar pequeno. Aí beleza, pode ser que nesse lance assim, rola dessa situação, e aquela imagem que aparece o Joy Boy, ele tá pequeno por conta disso, né, então, mas na verdade ele é um gigante também. É um ok, tá ligado? Então, eu acredito também que o Joy Boy ou Nika ou qualquer coisa do gênero tenha sido um gigante, de novo do chapéu de palha gigante. Então ele queria passar essa fruta pro Harold porque o Harold é um gigante ancestral. Então provavelmente o Joy Boy ou Nika é um gigante ancestral e faria mais sentido ele ter esse poder. Talvez o poder tivesse ativado muito mais rápido do que ativou com o Luffy. Então, tipo assim, ele comeu e já tirou o Nika de cara, assim. Ou então, muito pouco tempo ele já dominava tudo. Então, eu acho que foi mais nesse sentido também. E a fruta que ele queria pra ele era Yami Yami. Até por isso que o Tite vai atrás. Simples. Próximo capítulo, é o 1157. O Harold ele tenta se aliar com o governo mundial, mas não dá muito certo. E acaba se tornando até inimigo do governo mundial. Ele percebe que o governo mundial também é meio escuro. Né? Mas ainda assim, ele quer ficar com os caras. Mas acaba se tornando inimigo deles. Enfim, né? Bom, aí rola uma situação que é engraçada, que eles estão trocando ideia, a Shebeck e o Harold. E aí o Shebeck elogia o Garp, tá ligado? Tipo assim, o Garp faria mais sentido com um pirata, já que ele também não gosta do governo mundial e tal. Só que aí o Garp elogia o Harold. Não, porque a gente não chamou o Harold pra cá, um cara de gente boa. Então eu achei engraçado, que tipo, um elogia pirata, o outro elogia o marinheiro, tá ligado? E dito isso, talvez a gente vê com esses olhos de esse % inimigo e tá se mostrando já realmente que o Shebeck não é esse cara tão inimigo assim. Só que já tava mostrando desde esse capítulo, tá ligado? Tipo, não é depois que rola aquela situação toda que tem que resgatar o filho e tal, mas antes disso a gente tava ainda meio, será que ele é, que ele não é? Então eu acho que o Shebeck não é esse vilãozão todo. Vai acontecer esse contraponto do Shebeck e o Roger. A gente vai olhar o Roger e falar, putz, o Roger não é tão legal assim. Até porque ele tem aquele cara lá que é o torturador. O cara tem um torturador na equipe, tá ligado? E até onde eu sei, o Shebeck parece que não tem. Mas enfim. E o Shebeck vai ser um cara mais tranquilo também, tá ligado? Então não é que ambos vão ser 100% vilão, 100% bonzinho. Vão ter suas nuances aqui, ali, tá ligado? Eu sei que nem todo vilão, não é todo vilão que é psicopata, né? Não é todo vilão que é 100% vilão. Eu acho que nenhum vilão é 100% vilão. Mas, assim, vocês entenderam mais ou menos, vai realmente trabalhar nesse sentido, dele ser um... Pô, velho, o cara não é tão coisa não, velho. Dá pro cara viver tranquilo, tá ligado? Só quer resolver a situação ali. Bom, achar que ela acaba indo morar em Ratinosso e o governo mundial decide que o Harold, ele pode virar um aliado deles, caso eles matem o Shebekuri. Aí a gente vai pro próximo capítulo, né? A Yamato tava naquele trânsito, né? De indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá. E aí acaba, gente. Kozuki Moria. Eu não sei o que falar do Kozuki Moria. Eu não imaginava de jeito nenhum. Eu ainda não tô entendendo direito. Ô, Moria. Velho, sei lá, velho. Estranho, do nada. Tipo, ele virar um Kozuki. Tá ligado? Não é que ele era de lá. Ele é um Kozuki. Ele não é de Wano. Ele é Kozuki. Ele é o irmão do Oden. Sei lá, primo. Sei lá, é estranho. Eu não gostei tanto dessa parte, senão. Vai ficar todo mundo muito parente, tudo... Eu não poderia ser um cara aleatório, podia ser um cara até de um ano. Mas um cara mais aleatório e tal, que sofreu ali na mão de Kaido e acabou fugindo. Né? Um cara meio problemático, como o Oden era problemático, o Moria também era meio problemático e tal, acabou se mandando. Podia ser dessa forma. Bom, achar que ainda usa sua beleza para extorquir os piratas, só que ela percebe que com o Shebeck não tá mais funcionando, né? Então ela fica assim, pô, tem uma coisa estranha, né? Você se apaixonou por alguém e tal, e no meio da conversa eles acabam descobrindo que ele também tem um filho. E eu achei massa, assim, do nada, tipo, ele só não trocar de ideia, ele se apaixonou por outra pessoa. Então, no momento que ele se apaixonou por outra pessoa, ele deixa de gostar ou de ver essa beleza toda na Shaq, tá ligado? Ele tá mais, tipo, pô, tem um filho e tal, tá em outra imaginação. Então você vê que o cara meio... o Roger no mesmo capítulo manda saquear. Velho, vai ser muito interessante ver isso. Eu queria que tivesse mais 100 capítulos só nessa viagem, assim, nesses caras, velho. Aí também lá na Balashak, tá? Não pode rolar porrada. Então Roger e o Shebeck estão no mesmo bar e não podem trocar porrada de jeito nenhum. É uma lei de lá, tá ligado? Então, quem vai pra Hashinosu apenas pra poder ir pro Balashak não pode trocar porrada.
Se você for pra outro motivo, você pode jogar porrada. Mas eu acho que não é muito interessante não, porque achar que vai estar lá, a galera vai querer cair na porrada com você. Então se você for atrás de uma pessoa, sabe que a ilha toda vai gostar de você. E eu fiquei um pouco sem acreditar quando isso aconteceu. O Harold, ele foi realmente na intenção de matar o Shebeck. Eu achei cuzão da parte do Harold. Né? Até porque foi numa lábia dos Terubitos e ele sabe que os Terubitos são cuzões. Mas ele acha que eles são o único que pode trazer a paz. É um erro. É aquele papo do Dom Flamingo, né? Tipo, ele tá vendo que eles são a justiça. Então, vou ajudar os caras aqui na justiça. Mas não necessariamente tem que ser... Não é a justiça, é a justiça de quem manda. Ele tá indo na justiça de quem mandou, o Terubita. E eu achei ridículo essa parte. Não gostaria que o Harold tivesse feito isso, não. Vacilou pra caramba, tá? E o capítulo termina com o nascimento do Shanks e do Shonks. Ai, Shamrock! Eu vou falar normalmente Shamrock porque eu fico escutando os caras falar Shamrock. Mas Shonks é muito mais legal, viu? Até Guildarts. Já tá acabando, gente. Já tá no 1159. A notícia que parou as atividades do mundo inteiro. As economias parou tudo. Ninguém mais queria trabalhar, entraram em depressão, a bolsa caiu. Foi uma loucura, gente. Gente se jogando de prédio. Foi uma... Velho, você não tem noção não. Foi uma macharia ali naquele negócio ali. Porque achar que foi sequestrado. Aí eu não entendi uma coisa. Fala assim, 39 anos atrás. E depois aparece um quadro, um ano depois. Então achar que ficou um ano sequestrada, caramba, muito tempo pra ela ficar sequestrada, sendo que tem uns caras muito bravos. E aparentemente quando os caras pegam a parada, ela foi sequestrada, eles vão na hora. Então eu não entendi se foi um erro de tradução ou eu não entendi errado. Porque tem hora que acontece no mangá que eu ainda me perco, tá, gente? Eu não sei ler o mangá perfeitamente ainda. Cara, tá aqui. Eu ainda fico meio bugado, tá ligado? Os balões, por exemplo. Eu não sei, se tem um balão aqui, um balão aqui, um balão aqui, eu não sei se eu tenho que ler daqui pra cá ou daqui pra cá. E aí lê e cai, depois desce eu que lê aqui e cai. Tem hora que eu tô lendo mesmo, que eu tô lendo é pá. Aí eu vou lá, cai, não faz sentido eu ter que ler aqui, aí voltar, então eu fico meio bugado. Então, eu não sei. Eu vou entrar num tema aqui meio... rolou no One Piece, tá? Mas é realmente uma runa que eu sempre tive dúvida e alguém aí pode me explicar, ou... Sei lá, velho. Realmente minha cabeça não faz sentido. Vamos lá. O Garlin, um arrombado, filho da puta do Garlin, ele acaba engravidando uma mulher de Godvalo e tem esses 2 filhos. Só que assim, o cara se vê acima de tudo. Ele se acha... Tanto que ele deu um pau no Tenryubito. Então ele se vê acima dos Tenyrubitos. Ele se vê acima dos dragões celestiais. Ele virou um Gorosei, então logicamente ele ainda é acima. Só que assim, o cara se vê dessa forma. Tá, eu sou gostosão da parada. Aí ele vai numa ilha aleatória. E rapaz, agora que eu parei paralisado, do nada na minha cabeça veio aqui. Se a ilha de Gold Valley, onde tava os Dave lá, a família Dave, será que a mãe do Shanks é uma Dave Shanks é um Dave de Shanks? Isso não pode ser impossível não, tá? Veio aqui nada, enfim. Aí o que acontece? O cara vê que as pessoas que moram, bota assim, abaixo dele, inferiores. Ele é todo pomposo, ele deve ter até nojo dessas pessoas. Só que ainda assim ele teve um filho com ela. E aí voltando aqui pra nossa vida, né? A vida real. Uma coisa que eu nunca entendi. Sanji de Jin, eles tinham escravas. E eles abusavam das escravas. E tinham um filho com as escravas. Só que assim, eu nunca entendi uma parada. Eles tinham nojo. E achavam seres inferiores. Como é que você acha que um ser ali é inferior a você? Nesse sentido todo, assim, tipo, não, você é muito inferior, você tem que ser escravizado, tá ligado? Você tem que sofrer. E eu vou colocar meu p ali. Tipo, eu nunca entendi essa lógica. Tem a onda do poder, de se... Mas, tipo assim, você já tá mostrando que você tem poder, porque você já é o Senhor de Gênio, eles são escravizados. Já tá acima, nesse sentido, né? Tipo, você já tá se vendo como superior. Então, fazer esse ato não é demonstração de poder, porque você já está demonstrando poder. Então, na minha cabeça, isso nunca fez o menor sentido. Como é que o cara vai fazer sexo com uma pessoa que eles acham que nem tem alma? Eles, para eles, escravizados não tinham alma. Qual o sentido? Na minha cabeça nunca fez o menor sentido isso. Um dia eu vou perguntar, é porque veio depois isso, né? Depois do colégio. Um dia eu vou perguntar a um professor de história para ver se ele consegue me explicar, ou professor de filosofia, alguém de humanas aí. Porque realmente, na minha cabeça não faz o menor sentido, tá? É por maldade.
Mano, não faz sentido. Se você tem nojo de álcool, você não vai colocar seu pau lá, velho. Mas enfim. Qual o sentido, qual a lógica por trás disso? Eu não vou entender. E aí passa One Piece e isso o Gali fazendo isso. Ele vê com o ser inferior e vai lá. Ah, vou ter 2 filhos aqui. Tipo, o DNA dela passou pra 2 filhos dele que ele vai levar pra God Valley. Ou pra lá, pra parada lá. Então ele tá levando 2 seres, metade inferior, metade superior pra lá. Eu não sei, velho. Essas paradas assim, minha cabeça não faz o menor sentido. Bom, agora vamos botar aqui o tema mais leve. Eu fico meio revoltado quando falo dessas paradas, mas enfim. O Morgan realmente, né, não é o líder do jornal, não é o Gaban, como tinham teorizado. Eu gosto dessas teorias meia doida, mas agora é confirmado que não é o Gaban. Bom, aí a puta do governo mundial chamado Harold, ele vai trocar uma ideia nova com o Shebeck, né, pra impedir que o Shebeck continue. Aí o Shebeck fala, pô, vamos trocar uma ideia então antes, né, antes de trocar porrada, vamos trocar uma ideia. Aí beleza, vai trocar ideia, ele acaba revelando, pô, eu faço parte de um clã que foi excluído pelo governo mundial, e eles ficam caçando, né, que é o clã Dave. E eu faço parte, eu sou Dave de Shebeck, e não Rox de Shebeck. Né? E uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu vou falar logo agora. Talvez o Monk de Luffy, talvez seja também dessa parada do Dave, tá? Eu não tenho certeza, mas eu tava pensando, será que o Monk de Luffy também não existe esse Monk, tá ligado? Porque é tipo uma coisa muito... Rox eu acho que é rocha, né? Uma coisa do gênero, eu acredito. Monk é macaco. Mas coisa muito simples, tá ligado? Então talvez eles só peguem qualquer nome ali, sei lá, chegam num lugar, tem cheio de rocha, Rox. Ah, tem cheio de macaco, Monkey. Talvez tenha rolado uma viagem dessa e o Luffy também seja do clã Dave. Tá? Não sei, pode ser que não seja. É só uma teoria. Até porque não parece que eles tenham algo exclusivo, que é só exclusivamente deles. Ah, um penteado diferente, um cabelo diferente, um corpo diferente. Então pode ser outras pessoas também, não sei, né? Bom, ele explica que os remanescentes, né, do clã Dave tá ainda por aí e tal. E ele conta, né, pô, eu tenho um filho. E como meu filho é um descendente do clã Dave, então eu preferi escondê-los. Então falei pra minha esposa pra procurar o clã pra poder pedir ajuda, né? E por que ele tava contando tudo isso? Porque aonde eles estavam é no God Valley, onde tava acontecendo os jogos, tá ligado? Pra matar todo mundo, pra matar inclusive o clã Dave. Então, como tava rolando essa situação, então o Shebeck, tipo, falou, porra, pelo amor de Deus, meu filho tá lá, eu tenho que ir salvar. Inclusive, eu achei interessante que o Shebeck, ele fala assim, ele fala mais ou menos assim, pô, eu quero encontrar somente meu filho, se eu encontrar apenas meu filho e minha esposa, pra mim tá beleza, tá ligado? Se eu encontrar Shaq no meio caminho, ok. Mas o que eu quero mesmo é minha mulher e meu filho, apenas, tá ligado? Então, como é que foi que eu peguei o sentido disso aí? Eu não acho que ele falou realmente nesse sentido de tipo assim, achar que se lasque, fica lá. Realmente eu acho que o Shebeck, ele falou assim, bom, eu vou lá resgatar minha mulher e filho. Se não tiver no caminho tal, tiver achar que eu busco ela. Caso eu consiga sair de lá e colocar meu filho e minha esposa num navio e conseguir mandar e perceber que estão em segurança, eu retorno para poder salvar a Shaq. Ele fez mais ou menos isso, né? Tipo, mas não foi para salvar a Shaq, para realmente salvar ainda a mulher e o filho. Né, pra poder dar ser na porrada lá com o Sharrock. Só que eu acho que ele realmente nesse sentido, tipo, ele chegou lá, tá o navio aqui, pô, vai, se pica vocês, se mandou. Pô, mas eu tenho que voltar, achar que tá lá, achar que é uma companheira, uma amiga minha e tal, vou voltar. E nessa de voltar que ele se lascaria e foi mais ou menos isso que aconteceu e vai acontecer isso. Ele ter deixado a esposa e o filho ir vai ser o motivo da morte dele, eu acredito, ou realmente ele vai voltar, talvez ele vai conseguir se encontrar com a esposa, né, e filho, ou não, vai sair a porrada agora, né? Porque já tá meio entrando um conflito, né? O Barba Branca apareceu, então enfim. A cada 3 anos tem um jogo chamado Caça a Humanos. Os arrombados terumbitos, eles acabam pegando os escravizados e os moradores daquela ilha e eles acabam fazendo sacanagem com eles, que é caçando eles como se fossem animais e cada um vale pontos. Então, o clã Dave, por exemplo, que eles sabiam que estava lá, e Bucaneiro, como o Kuma, né? Eles valem 1000 pontos. Eu fiquei meio em dúvida aqui desses 1000 pontos, porque fala assim, esses valem 1000 pontos, e 150 aparece o Kuma. Só que depois parece que, se eu não me engano, não lembro se foi, acho que foi no capítulo seguinte, mostra que o Kuma na verdade era 1000 pontos também, e não 150, mas só fiquei confuso na hora. E além de outros que tem também 150 pontos, que são meio raros também.
Mas os principais são esses de 1000 pontos. Penúltimo capítulo agora, 1160. Bom, aqui nesse capítulo é muita ação. Só que eu vou falar bem rápido nesse capítulo, não é porque ele é ruim não, tá? É porque realmente eles são mais informação nesse sentido muito rápido. Então dá pra resumir aqui. Enquanto o Tite, né, e sua mãe tá sendo mostrado ao público, né, como alvos, o Dragon também tá lá com a mãe do Shanks, a mãe do Shanks. E ela tá pedindo pra ele salvar os filhos e tal. E aí, tipo, o outro tá de sacanagem, realmente. Ele tá inspirado pra caramba. Rolou aquela situação, como agora tá rolando a situação do Tite. E tá sendo bizarro a vida do Tite. O que acontece? Os Terubitos, ele tem realmente matando qualquer pessoa. O Oda não tá, tipo assim, poupando, mostrar que realmente os Terubitos são um bando de cuzão que estão matando crianças, tá ligado? Tipo, realmente mostra a criança e eles matando. Não é que mostra a criança morrendo, enfim, em si. Mas você entendeu que aparece a criança dá o tiro, enfim. Aí você fica assim, caraca, velho, que bando de arrombado, velho. Aí tem uma cena, um edit, né, que a galera fez. Edit, hoje em dia é edit que fala, esse nome. Eu não sei se eu falo certo, né, mas como a galera fala, é edit, enfim. Que é o Tite, acho que ele tá sentado assim, e tá cheio de terubito atrás da cruz, tá ligado? Tipo, morto. Se rolar uma situação dessa, eu já digo, desde já, que Tite vira o meu personagem favorito da vida. Eu vou me arrepender de falar essa frase, mas ia ser maravilhoso. Nossa, ia ser tão lindo. Tipo, o Tite vira o rei do mundo e tá lá os terubitos tudo morto, assim. Nossa, vai ser lindo demais. Aí, tipo, o Dragon já começa a ver a barbaridade do que tá acontecendo. Ele fala, pô, mano, o que tá acontecendo aqui? Que loucura é essa, velho? É sério que tá acontecendo isso? Ele já começa a desobedecer, né? Porque os caras mandam ele ir pro navio, ele acaba não indo pro navio. Ela acaba se encontrando com Kuma e Ivankov, né? Que depois vão ser, não sei se chama tripulantes, companheiros, não sei como é a parte do Dragon, se ele é um pirata. Ele é revolucionário, né? Não sei se ele é pirata. Enfim, aí ele acaba encontrando e os caras vai ter uma marinha que vai matar eles, tá ligado? E tipo assim, perdão, o marinho não, um terubito vai matar eles, tá ligado? E tipo assim, ele vai e atira um terubito, ele mata o terubito, tá ligado? Então, o Dragon se mostrou um Luffy. Todo mundo que dá porrada em terubito é Luffy. Aí acaba chegando os Piratas Rock também, o Roger chega, aí o Dragon pega as crianças e sai voado, enfim. Aí a gente vai pro 1161, que tem muita coisa pra falar. Com todo esse caos, né, generalizado que tá acontecendo aí em God Valley, os Terubitos têm que ser evacuados, né? Tem que se mandar. E os moradores de God Valley estão dando um jeito de fugir, porque não tem pra onde ir. Tipo, eles têm que dar um jeito de fugir de algum lugar, porque tá vindo uma pancadaria solta, velho. É Marinha, governo mundial, contra Shebeck, Roger, o Garp tá vindo também. Então, é uma loucura. Então, ó, o Roger tá atrás da Shaq, o Shebeck tá atrás da Ares do Tite e o Garp tá atrás do Roger. Então, tá uma loucura aqui. Aí o Dragon, ele tá correndo com as crianças, ele é atacado por um cavaleiro sagrado, né? Um cavaleiro de... Não sei o que... Eu realmente não entendi se é cavaleiro sagrado ou se é cavaleiro de Deus. Eu tô chamando de cavaleiro sagrado. Às vezes eu posso falar cavaleiro de Deus e tal, é a mesma categoria. E o nome dele é da família Satcheles? Santa Mafei. Acho que se fala assim. Como ela apareceu? Acho que ela não aparece em Abafa, eu acho que ele deve ter morrido. Aí, tipo, como ele é atacado, ele acaba soltando as crianças, tá ligado? E aí um é pego logo pela Mafei, né? E aí uma coisa interessante, né? O Dragon tava prestes a morrer. Quando ele vai morrer, quem aparece é o Barba Branca ajudando o Dragon. E assim, pô, irmão, ele salvou sua vida. Independente de qualquer coisa, ele salvou sua vida. Visto o seu salvamento, né, pelo Barba Branca, o mínimo que ele podia fazer em Marineford é ter ajudado também de alguma forma, né? Mandar pelo menos uma tripulação ali pra poder ajudar de alguma forma. Pô, o cara ajudou. Custava aí ajudar o cara também na batalha? Talvez ele já tenha pago essa dívida de alguma forma, ou nunca teve esse discurso sobre dívida nesse sentido. Enfim, né? Não é só porque ele é revolucionário, não queria estragar o plano dele, enfim. Mas poderia ter dado ajuda. Se tiver um cachorro latindo, gente, perdão, não tem o que fazer. E os Pirata Rocks ainda tá descendo um sarrafo em geral, tá, gente? Tá dando porrada em geral, tá todo mundo sendo voado pra lá, um pra cá, outro pra lá. E aí aparece o Garp, parece o Garp virado no giraia, tá ligado? Aí, tipo assim, os caras falam assim, velho, a gente não tá pra ficar aqui não, porque vai ter que trocar porrada com Garp, e trocar porrada com Garp é demorado, vai ser muito fácil não. Então eles picam a mula, tá ligado? Tipo, eles começam a correr, e até o Kaido pergunta assim, pô, a gente não vai fazer nada não? Aí a Big Mom ataca o Kaido, ataca o Garp com tudo, tá ligado? Eu acho que é um ataque, se ela quiser parar o Garp, ela tinha que atacar com tudo, né? Então eu acredito que tenha sido um ataque muito poderoso.
Só que aparece o garpo, irmão. Irmão, isso aqui não dá nem pra passar uma carne, tá ligado? O cara... Os caras tá sendo fumaça dele todo preto, assim. Acho que ali é ele botou o haki no corpo todo, tá ligado? Porque deve ter uma resistência realmente absurda, velho. Não tem como, o cara é haki, tá ligado? Não tem o que fazer, o cara é só haki. E assim, eu não sei como é que eu vou posicionar aqui, noroeste? Sudeste? Digamos que seria isso aqui. A noroeste aqui tá vindo quem? O Roger. E no sudeste tá vindo o Rux. Então eles vão se encontrar bem aqui no centro, pra trocar papo. Ou seria isso aqui? Aqui, né, sudeste brasileiro. Não, nossa, aqui é noroeste, não é aqui sudeste. Nossa, eu falei que noroeste era aqui nordeste, gente, eu sou do nordeste. Nossa, que cringe. Espero que eu não tenha errado de novo, acertei na primeira e eu acho que não. Achar que ela continua sendo presa, né, e o Sommer foi lá olhar se ela já foi transportada, né, que ela tem que sair de lá. Só que ao chegar na sala, ele viu que todo mundo derrotado, porque ela meio amarrada, ela apaixonou a galera e desceram rápido na galera, ela não conseguiu fazer nada contra ela. Aí ele chega e dá um... Pô, velho. Que raiva do Sommer. Ele dá uma tapa na cara da Shaq, tá ligado? Aí a Shaq dá uma pernada dele, e aí ele pega a perna da Shaq, bate no chão, bate com espinho, com porrete de espinho na perna dela. Esse cara tem que se fuder, velho. Você vai se fuder. Aí o Summer fala assim, pô, eu vou matar você, velho. Porque você não vai ser a esposa do Garland de qualquer forma. Eu queria que você fosse minha esposa, você não vai ser minha esposa, você é a esposa do Garland, porque o Garland é o capitão. Não tem o que eu fazer. Então, velho, eu vou te passar na peixeirada, tá ligado? Não tô nem aí, você que se lasque, mano. E ainda assim, seria uma tristeza pros piratas, né? Porque os caras tá vindo aqui pra salvar você, quando eu chegar aqui tá você morto, e aí? A guerra foi à toa dos caras, tá ligado? Então, eu vou te matar. Aí mostra uns clash, né, do Barba Branca com o Roger, muito massa esses clash assim. E aí, como não daria pra desvencilhar do Barba Branca, porque é o Barba Branca, aí o Roger fala, Rayleigh, salve sua donzela. Aí o Eli vai lá, e eu achei massa que tem a cena aqui, parece o Zoro. Gente, eu sempre vou falar que parece o Zoro, e quando o Gabão fazer uma coisa, eu vou falar que parece o Sanji. Não vou fazer isso. Posso ser o fã do boy? Da tripulação? Posso? Aí tá lá, velho, o Summer está pronto pra matar a Shaq, né? Ele fala que vai dar 5 porradetas nela pra poder matar. Pra matar ela. Aí daqui ele vai dar-lhe a primeira, irmão. Quem aparece? O Rei das Trevas. Eu vou te mandar para o buraco mais obscuro do submundo. Só que dá ali uma, velho. Acabou. Sombras. Um golpe. One hit. Fala em inglês. Bom, aí o seu ele, né, salva a Shaq. E aí, tipo assim, não tem mais porque o Roger tá ali, né? A não ser que ele queira só tocar porrada. Mas em si, o Roger vai fazer o que ali? Não tem mais o que o Roger fazer ali. Então eu quero saber como é que vai ser essa situação aí, tá ligado? Bom, olha, eu vou falar uma teoriazinha aqui, né? Como o Shebeck tá procurando sua esposa, ele acaba encontrando ela, né? Aí eu já vou falar porque ele já mostrou, né? Que ele... vai continuar e vou ficar aqui. O que é que eu acho que vai acontecer? Talvez dessa batalha aí, o Shebeck consiga desvencilhar dessa pancadaria que tá rolando entre eles aí, de alguma maneira, alguma forma, algum motivo. E rola uma situação que a mãe da esposa dele, né, a Alice, morre. E eu acho que vai ser o seguinte, o Tenryubito vai matar ela. Talvez o Tenryubito tentou fugir, não conseguiu fugir, ficou isolado em algum lugar. Vê a Alice e falar, pô, é uma Dave. E ele lembra dos jogos, tá ligado? Tem esse Tenryubito que é psicopata. E ele atira nela, matou a Alice. Nisso o Shebeck vai perceber, vai olhar, vai ouvir, vai ver, alguma coisa vai acontecer que ele vai perceber. E aí ele vai, com raiva, né, tipo, mata o Tenryubito, aquele Tenryubito de cara e tal, e pega o Tite e foge, né, porque a Alice morreu. Então, tipo assim, fica isolado, mas ele pega o Tite e foge. Nessa que ele foge, ele consegue colocar o Tite em algum barquinho e sei lá, velho, alguma coisa assim, tá ligado? Ou então, tipo assim, tá rolando esse conflito agora, eles morrem ali, ele fala, pô, minha mulher, pelo amor de Deus. O Roger para de enfrentar o Shebeck e deixa ele ir embora. Pode rolar também uma situação meio assim. Né? Ele consegue botar o Tite em algum barco, encontra o Kuma spawna ele pra algum lugar, alguma coisa pode rolar também nesse sentido. Nisso que rola essa situação, o Shebeck, injuriado ainda, escuta, Tenryubito tá do lado X da ilha. Ele fala, se fudeu, irmão. E ele vai nessa direção. E aí o Roger escuta, provavelmente o Garp escuta, o Shebeck tá indo lá ver o Tenryubito. Pode ser a situação dessa, tá, gente? Tá indo lá ver o Tenryubito pra descer o sarrão na galera lá.
Então o que acontece? O Roger e o Garp também vai na direção do Shebeck. Mas o Roger em si não é nem para proteger o Stenobito em si. Talvez comparar o Shebeck para isso não virar uma catástrofe gigantesca, mundial. Ou talvez ele tenha medo disso acontecer e virar uma guerra absurda naquele momento. Então talvez o Roger tenha ido impedir nesse sentido, né? O Shebeck. Se for isso também tá ok. E aí ele chega lá no confronto, troca a porrada entre ele lá, e aí vai ser motivo. Ou ele vai sumir por algum motivo, ou vai morrer, aí eu não sei, tá ligado? Ou, né, como tá rolando a pancada ali, essa porrada, né, entre eles agora, pode acontecer uma coisa, sei lá, a Ares está tentando fugir com o Tite, não consegue por algum motivo, tá rolando muito clash em algum outro lugar, né, com uma outra batalha pesada. E aí ela tenta meio que retornar, ela se perde na ilha, acaba voltando pra perto de onde tá acontecendo a batalha do Roger, do Shebeck e tal. Aí o Roger, por exemplo, dá um Camussari no Shebeck, e o Shebeck consegue desviar. Só que quem tá lá na frente é a Ares e o Pete, tá ligado? Só que aí, sei lá, ou o Shebeck consegue desviar, sei lá, vamos supor, o Roger bate no Garp, o Garp desvia, aí o Shebeck percebe, se bota na frente e toma esse ataque de graça, assim, tá ligado? No peito e morre. Pode ser alguma coisa mais nesse sentido também. Que aí entra naquele choque, tipo assim, caraca, o Roger também não é tão bonzinho. Ou até atinge, tá ligado? Tipo, a Ellie se coloca na frente do Tite e ela toma um ataque, o Camussari e ela morre, tá ligado? Ia ser também massa, tá ligado? Massa, eu falo assim, para o contexto da história. Então, o Roger seria um cara, tipo assim, porra, o Roger foi um psicopata, tá ligado? Matou a Ellie. Se eu sei que não foi de propósito que chegou assim, vou matar você. Mas seria massa se rolasse uma situação dessa. Bom, o vídeo tá muito longo, o bruto tá absurdo, vai bater 1 hora já de bruto. Eu vou tentar reduzir o máximo que eu posso. Eu tenho que falar de Borutos hoje. E do capítulo 1162, que é de One Piece. Vai ser um pouco mais curto o vídeo do One Piece, do Boruto eu acho que vai ser... Enfim, não sei. Não vou falar que eu sei porque eu não sei. Bom, eu já pedi o like, comentário, se inscreveu, tudo. Vai ser uma maneira nova de gravar, vai ser assim. Espero que esse como aqui pare de dar pau, que tava dando um pauzinho. Espero que dê tudo certo. E é nóis.